Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao primeiro bate-papo do canal Estendendo a Matemática. Hoje com a nossa primeira convidada, a professora Milena Farias, que é tutora do curso de licenciatura em Matemática à distância da Universidade Federal de Alagoas. A quem eu gostaria de agradecer o convite prontamente, quando foi feito. Muito obrigado, Milena. Antes de mais nada, eu queria saber um pouco de você, Milena. Conhecer quem é a Milena, qual a sua relação com a matemática e o que te levou a escolher a formação em matemática. Bom, primeiramente eu também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar, principalmente porque até o momento só teve uma situação em que eu fui convidada, mas nunca como entrevistada, né, então a gente se sente até honrado, né, por esse lembrete, assim, né, de ter sido lembrado para participar, assim, da propagação de algumas coisas, né, na área de matemática. Mas eu comecei, minha trajetória em matemática, ela começa quando eu era criança. Eu estudava na escola e desde muito pequena isso sempre foi muito nítido para mim, que a minha disciplina favorita era matemática. Então a minha trajetória ela começa por uma um, uma inclinação assim mais natural a essa área. Outras também se destacavam, mas quando eu estudava matemática, quando tinha as aulas de matemática, eu me alegrava com aqueles encontros, com aqueles assuntos. Porém, como toda e qualquer pessoa na adolescência, a gente tem aquele período de adolescência em que os assuntos eles são mais abstratos, né? E ali no finalzinho do ensino fundamental. Então, eu também me lembro que mesmo gostando muito, eu tive momentos em que eu achei muito difícil e desanimei um pouquinho, né? Também junto com o crescimento da gente, algumas coisas elas vão se ajustando na nossa mente, né? Com o nosso desenvolvimento, de forma que no ensino fundamental 2, né? Quando já estava entre o sexta, na época, quinta série, e depois quando eu ia para a sétima série, virou oitavo ano, né? Eu estava nesse momento de mudança, né? E as pessoas até brincavam assim, a gente saiu da sexta série e já vai pro oitavo ano, né? Sendo que, na verdade, era a mesma coisa, né? Mas isso aconteceu. Então, a gente tinha as nossas amizades, não tinha, por exemplo, a gente não tinha contato com tecnologia como a gente tem hoje, como telefone celular, acesso à internet, como hoje nós temos. Então, o nosso único contato com a matemática, né, assim como as outras matérias, era por meio das aulas do professor na escola e por meio do livro didático. Acesso à internet e essas coisas, eu comecei a ter mais contato no meu ensino médio, quando meus pais adquiriram um computador lá para casa e a gente engateando naquela nova dinâmica, né? Mas o meu momento assim com a matemática, meu momento decisivo para escolher seguir a área de matemática foi após ler um livro que é da editora 34. Deixa eu me ver se eu me recordo desse livro. Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach. Acho que é assim que se fala. Eu achei esse livro por acaso na biblioteca, porque eu era auxiliar lá, era um dos programas da escola que eu estudei. Eu era como se fosse uma assistente de biblioteca e tinha a seção lá de matemática e eu achei esse livro. E eu achei interessante, eu li a orelha do livro, né? E foi o meu primeiro contato, assim, além da sala de aula, com matemática, porque falava muito sobre números
números primos, né? Com a conjectura de Goldbach, tem uma historinha lá, bem voltada para o público infanto-juvenil. E eu lembro que eu fiquei encantada com esse livro, e partindo desse livro, foi entre segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio. Na terceira série, eu já passei a me interessar por estudar matemática por mim mesma. Então, os assuntos que o professor dava, eu descobri o livro que ele estudava, eu vi ele com o livro na sala de aula, e eu disse, eu acho que esse livro tem na biblioteca. Aí foi quando eu descobri a coleção Fundamentos, não sei nem se eu posso falar, né? Mas agora eu vou falar. Uma coleção bem conhecida que é Fundamentos de Matemática Elementar, né? Que até é usada como material de apoio na licenciatura também, né? É um livro clássico. E aí eu lembro que eu comecei a estudar geometria analítica, comecei a estudar polinômios no nível médio, mas já com esse olhar assim, eu gosto de estudar, eu quero estudar mais porque eu sinto prazer em estudar isso. Porém, por falta de informação, por falta de incentivo, né, na época, eu acabei não escolhendo matemática como primeira opção na época no Enem. Então, eu demorei ainda 3 anos para poder entrar no curso de matemática. Eu comecei outros cursos, mas toda vez que eu chegava assim nas disciplinas que eram mais específicas desses cursos, eu não tinha esse engajamento, assim como eu tinha como na matemática. E aí chegou uma hora que eu disse, não, vou fazer matemática e eu vou fazer licenciatura, porque além de gostar muito de matemática, eu sempre me vi naquela função, assim, eu posso associar como uma criança quando vê, por exemplo, um policial, né? Eu quero ser um policial. Eu quero ser um bombeiro. Eu quero ser um médico. Isso aconteceu comigo como professora. Eu olhei para o professor naquele certo dia, ele dando aula, e me veio aquela admiração e eu pensei, poxa, eu quero muito ser professora. Obviamente que eu não tinha noção dos entraves, dos desafios que vêm junto, né? Com tudo isso. Então, quando eu entrei no curso de matemática, eu já tinha 21 anos. Eu terminei com 17, já tinha 21. E eu terminei a graduação rápido, em 7 períodos. Por conta do meu primeiro vestibular, o meu primeiro Enem, que foi Engenharia Civil, eu entrei em contato, tive uma disciplina com o professor Hilário Alencar. O professor Hilário Alencar foi, inclusive, presidente da SBM por um certo período. Ele é bem conhecido no nosso país. E ele é professor da UFAL. Ele fica aqui no campus AC Simões. Ele trabalha, o local de trabalho dele é aqui. Então, eu tive o primeiro contato com ele, né, com um matemático de alto nível, né, apesar de ser um curso de engenharia civil, nós tínhamos aulas com professores de várias áreas, e a forma como ele dava aula me lembrava muito o meu professor do ensino médio. Então, quando eu entrei no curso de matemática, eu recebi a oportunidade, né, pelo meu desempenho, né, gostava muito, os professores começaram a perceber, e eu fui convidada para fazer iniciação científica. E aí coincidiu de eu fazer iniciação científica com o professor Hilário Alencar, que me acompanhou durante toda a graduação e durante o meu mestrado, que eu fiz o Profimate, né? Mas aí, para ser bem resumido, assim, para encurtar, porque já estou me estendendo, eu fiz o curso, fiz a iniciação científica e, próximo de terminar o curso, eu fiz o concurso do estado de Alagoas. Ainda estava na graduação, porém, mesmo ainda graduanda, eu fui aprovada nesse concurso. Eu fui, acho que a 17ª colocada. E, opa, peraí. E a gente
tomou a decisão, né? Ele me orientou, né? Dizendo que a escolha seria minha, se eu queria continuar na, na área acadêmica ou ingressar no mercado de trabalho. Eu tomei a decisão de terminar o curso, né? Faltava pouquíssima coisa para defender. E com poucas semanas de formada, eu comecei a trabalhar na rede estadual. Um tempo depois, eu fiz o concurso, a prova do Profimat, que é o mestrado profissional em matemática, que viabilizou que eu continuasse estudando na universidade, conciliando com a minha jornada de trabalho. Então, no Profimat, a gente se aprofunda em temáticas da educação básica, mas com um estudo mais profundo, um estudo mais... um estudo que proporciona uma fundamentação realmente mais sólida para os professores, né? E eu tive, assim, experiências muito boas, consegui amadurecer muito matematicamente enquanto profissional, e hoje além disso, eu trabalho como tutora da UAB, do EAD em Matemática, desde 2020, na verdade, e é muito interessante poder contribuir com a graduação, sendo professora da educação básica, porque a gente consegue fazer intervenções não só teóricas naquela disciplina que eu acompanho, mas também com vislumbres do com o futuro desse aluno que será professor futuramente. Então, esse contato é interessante e, basicamente, foi essa a minha trajetória. Eu tive a oportunidade de ir para um evento no Espírito Santo, não saí muito, né, por uma questão de trabalho, mas grande parte da minha experiência e da minha vivência em matemática foi graças à iniciação científica, em que eu aprendi muita coisa e pude conviver com matemáticos da geometria, né, que é a grande área de atuação do meu orientador, e do grupo de pesquisa que eu convivi a maior parte do tempo. Então, basicamente isso, né? Então, hoje eu me sinto muito realizada, muito feliz por trabalhar com aquilo que eu gosto, a ponto de, assim, de trabalhar mesmo com cansaço e estar ensinando matemática e não ver apenas tantos problemas que a educação pública do nosso país possui, mas também ver as possibilidades, as melhorias que o ensino de matemática proporciona para a população, né? Na figura do ensino médio. Eu trabalho com o ensino médio. Ah, legal, Milena. Essa tua trajetória, ela é um pouco não usual, né? A gente hoje vê muitos professores muitos professores ainda em formação, na verdade, deixando as licenciaturas, outros mudando de profissão, e você fez o suposto caminho inverso, saindo de um dos cursos que hoje a gente percebe que é bem valorizado, como o campo das engenharias, e partindo para a licenciatura. Mas com essa tua tomada de decisão, como você percebeu a aceitação, não sei se a aceitação seria a palavra certa, mas as impressões das pessoas que fazem parte do teu círculo familiar, do teu meio mais próximo, com essa mudança de decisão? Inicialmente, né, eu era muito mais jovem, ainda sou jovem, mas era muito mais jovem. Os meus pais, eles ficaram inseguros com essa minha mudança, justamente por isso, né, porque nós temos uma visão, assim, que a engenharia é uma área privilegiada. Tudo bem que o mercado mudou bastante, né, nos últimos anos, mas foi numa época em que as engenharias estavam recebendo muito incentivo para ter alunos, para ter, né, por exemplo, os alunos que estudaram na minha época, que eu entrei com eles, muitos saíram do país com o programa Ciência Sem Fronteira. Então, eu
costumo pensar assim, que eu só não saí também porque eu não quis mesmo, porque se eu tivesse tido esse objetivo, as oportunidades eram tantas que isso poderia ter sido feito de forma mais rápida. Mas eu percebi que a, as pessoas elas sempre vão ter uma opinião sobre as suas escolhas. Se você perguntar a opinião delas, elas sempre vão dizer. E é difícil você encontrar pessoas que vão apoiar você, mesmo quando elas não concordam muito com a sua escolha, né? Hoje já virou até tá em alta, assim, se falar nas redes sociais, assim, a gente tem que ser feliz, tem que buscar aquilo que a gente gosta, que ninguém sabe mais além do que você precisa do que você mesmo, mas na prática isso não é tão simples de executar, né? Você tem que ter você tem que estar muito certo daquilo que você deseja e você tem que receber apoio de alguém, de algumas pessoas que possam te ajudar quando a coisa ficar difícil. Então, nesse caso, eu destaco a figura da minha mãe, né? Minha mãe, ela, mesmo preocupada, ela me respeitou. O meu pai, ele emitiu mais opinião, mas no final também ele aceitou. Mas sempre houve aquela pressão do tipo, você vai trabalhar como professora, não vai ganhar bem, você estuda tanto e não vai ganhar, né, tanto. E algumas pessoas da minha família, de forma geral, tinham um pensamento de que eu deveria usar o meu conhecimento em matemática para ir para a área pública em outras instituições, né? Seguir carreira em nível médio, seguir carreira na justiça, na área militar. Meu pai tinha o sonho de que eu fosse militar, eu quase entrei na Força Aérea, porque eu fui aprovada no concurso em 2014. Eu perdi por um detalhe assim, de saúde que me impedia, segundo o edital, que no final acabou sendo melhor, porque hoje eu trabalho com o que eu realmente tenho o perfil, né? E se pelos meus pais, se fosse pelo meu pai, eu seria uma militar, e se fosse pela minha mãe, eu teria feito direito. Então, essa pressão, ela existe, mas, assim, eu acho que sempre foi tudo tão muito claro para mim, com relação ao que o que eu tinha preferência, que quando eu mudei para matemática, eu não tive mais dúvidas, assim, nem insegurança do tipo, será que vai dar certo, né? Será que eu vou conseguir terminar? Tem aquela insegurança por conta da ansiedade mesmo, né? Que se desenvolve de começar e não terminar. Mas eu também busquei cuidar da minha saúde mental, né? Isso foi muito importante para que eu pudesse compreender todas essas coisas que estavam acontecendo, que profissionalmente, pessoalmente falando, né? Porque, assim, nós não somos apenas o que a gente estuda. Nós somos um indivíduo e nós temos várias áreas da nossa vida que se entrelaçam, né? Relacionamento, saúde, trabalho, universidade, né? Então, conciliar tudo isso é uma coisa desafiadora que, para mim, a parte da família, no início não era difícil, mas depois eles começaram a se acostumar e as dificuldades passaram a ser outras dentro do curso. Então, a minha família inicialmente não entendeu muito bem a minha mudança, mas depois, vendo a minha tranquilidade, vendo que eu estava avançando no curso, que eu acabei adquirindo uma bolsa de iniciação científica, eles foram percebendo que eu estava fazendo a minha carreira ali, apesar de não ser exatamente o que eles imaginaram.
né? Então, às vezes, a gente tem que realmente dar aquele passo de fé mesmo e dizer, olha, eu quero fazer isso. E mesmo quando você está com um pouco de medo, o seu sonho, a sua essência, ela, sei lá, ela brota ali e você segue até o final. Como eu posso concluir, assim, essa... Não, é legal e também requer muita coragem, né? Porque você hoje assumir a docência pública enquanto ofício de vida, ela requer muita coragem, meio o mundo que a gente capitalista, que a gente vive, que as políticas públicas elas não buscam valorizar a profissão docente, então acredito que também não tenha sido uma decisão tão fácil assim, tendo em vista tudo aquilo que a gente busca almeja para o futuro das nossas vidas. Mas você falou em um momento da tua fala que esse apoio das pessoas que tiveram ao teu redor foi fundamental. E trazendo isso para o teu curso da licenciatura em matemática, quais pontos do curso você teve esses momentos em que se deparou com barreiras a serem superadas? Sim. Eu tive muita dificuldade, assim, no início dos estágios, porque quando você vai para o ambiente escolar, você realmente tem um choque, assim, daquilo que você aprende na universidade e como é a rotina de sala de aula. Então, a, a educação, ela tem princípios, ela tem prioridades que nem sempre serão o quanto de conteúdo você consegue ministrar naquela turma, naquela aula. Então, equilibrar, entender que deveria haver esse equilíbrio e que tá tudo bem, que você não é um profissional ruim por não se aprofundar tanto em algum tema matemático como você gostaria, não quer dizer que você é um profissional ruim, né? E dentro do curso, existe divergências entre esse pensamento, tem pessoas que acreditam que você só precisa de saber matemática para ensinar bem, tem gente que acredita que só saber matemática sem ter tido uma formação pedagógica mínima prejudica totalmente o aluno, mas nós temos contra-exemplos em ambas as situações. Por exemplo, professores de matemática que são engenheiros, que são professores da pós-graduação em matemática que fazem um trabalho impecável, e professores que se especializaram na educação matemática, por exemplo, que não diminuem, não banalizam a teoria matemática propriamente dita, né? Levam um trabalho muito a sério. Então, para que você não acredite em tudo que você diz, apesar da matemática ser uma ciência purista, você precisa estudar muito para não simplesmente acreditar no que as pessoas, seus colegas ali, seus pares, opinam a respeito de educação, né? Então, o ambiente da matemática, ele traz muito conflito entre essas ideias, né? Esse foi um desafio que eu vi, assim, que sempre me incomodava, né? Porque, por exemplo, acontecia às vezes de eu estar estudando, de eu estar lendo um artigo em educação, de eu estar fazendo um trabalho em educação, e ter um comentário de um colega ou outro dizendo assim, nossa, isso não é tão importante assim, né? Isso é muito comum. Enquanto que, convivendo com pessoas que não tinham, por exemplo, a iniciação científica como eu tinha, quando me viam estudando matemática ou fazendo pesquisando alguma coisa especificamente, já diziam que a
a minha área não era sala de aula, né? Ou seja, ou 8 ou 80. Então, isso é uma coisa muito comum ainda no curso de licenciatura, que eu vejo que a nova legislação, o novo projeto político-pedagógico vem tentando diminuir, né, esse pensamento. E eu acho que, pelo que eu tenho observado, né, nas mídias da universidade, isso tem melhorado bastante, significativamente, principalmente após a pandemia de 2019. Então, eu vivi isso, assim, na pele, de sempre ter alguém opinando sobre as minhas prioridades. Então, eu tinha que ter isso muito bem definido. Então, eu tinha as minhas prioridades de disciplinas, né? Mas eu não me deixei descuidar das disciplinas do bloco de educação, né? Porque a gente sabe que tem disciplinas que existe interseção, mas outras não. E isso fez com que eu tivesse um preparo bom, adequado o suficiente para que eu fosse aprovada em um concurso público que foi considerado um concurso público com um nível de dificuldade elevado. Né? Se eu tivesse deixado em segundo plano todas essas esferas, talvez eu não tivesse alcançado o êxito que eu consegui hoje em dia. Então, eu acredito que o curso de licenciatura, você tem que levar ele a sério, independente da área da disciplina, se é em matemática pura, se é em educação, se é em educação matemática, se faz parte da sua grade, tem um motivo, houve uma discussão antes disso, para que aquela disciplina entrasse ali, e não vejo motivo de você não se dedicar minimamente àquele conjunto de disciplinas naquele período e levar aquela bagagem junto com você, né? Porque as coisas na nossa mente, elas se entrelaçam e às vezes uma coisa que eu vi lá na graduação, acontece uma coisa lá na escola, ou quando eu estou trabalhando na tutoria, que eu lembro, poxa, eu vi isso na faculdade, poxa, que importante, que bom que eu vi algo sobre isso na graduação, porque hoje eu posso trabalhar de forma mais sólida, né? Entender o que acontece com o meu aluno da educação básica e o que acontece com o meu aluno do ensino superior, né? Eu consigo ver hoje por que é tão difícil para o aluno da EAD conciliar o curso com outras demandas, né? Porque é um curso que já exige muito do aluno individualmente. E esse isolamento geográfico pode ser um grande desafio, né? Se você não fizer boas conexões desde o início do curso. Ah, legal, Milena. Essa tua vivência, ela nos traz muita coisa para refletir, né? Porque a gente chega ao curso com todas essas impressões também. E com a fala de quem já percorreu esse percurso, a gente consegue extrair algumas pistas para minimizar as nossos erros ou pensamentos que a gente tem como certos, para que a gente minimize os problemas que a gente encontra no percurso da graduação. Milena, daí está lá a professora Milena, professora da rede estadual de educação. Como foi que você chegou à educação à distância? Você já tinha vivenciado a educação à distância enquanto discente? Tá. Como eu falei, em 2020, eu surgiu um edital, eu já tinha alguns artigos publicados, graças ali ao trabalho de iniciação científica, né? Tive a oportunidade de apresentar trabalhos em um simpósio, e aí eu percebi que surgiu o edital da, da UAB, e eu percebi que eu poderia tentar, mas pensei mais como uma experiência mesmo. Eu não sabia qual era o nível de qualificação dos candidatos, e eu só tinha graduação nessa época.
mas hoje, como eu tinha artigo publicado, tinha iniciação científica, tinha alguns tópicos que eram que faziam parte da pontuação, eu vi uma oportunidade de ver como eu me sairia, né? Fazer aquele teste, poxa, com tudo isso que eu tenho de experiência, o que será que pode acontecer, né? E aí acabou que eu fui aprovada, eu não fui a primeira colocada, porém, eu fui chamada. Então eu fiquei pensando, poxa, apesar de só ter uma graduação, como será, né, que vai ser, como é que será a reação dos alunos, né? Então no início foi muito tímido, mas com a minha experiência na iniciação científica, eu pude trabalhar com as turmas sem muito problema, né? Porque inicialmente foi em geometria, depois nos outros editais que eles fizeram na área geral, né? De matemática. Então, como meu trabalho de conclusão, minha iniciação científica foi em geometria e um pouco em equações diferenciais, eu estava em uma posição de tranquilidade mesmo, assim, eu não me vi forçada a ter que correr atrás de algo que eu não sabia, né? Esse foi o primeiro ponto. Partindo disso, eu tomei a decisão de fazer uma especialização enquanto eu estava me preparando para o mestrado, para a prova de mestrado, e aí eu iniciei a minha especialização em tecnologias educacionais pela USP, que foi completamente à distância, e aí eu tive a experiência como aluna, né? E aí eu tive realmente a percepção de como um curso em que eu era tutora era formado e como era a dinâmica do curso que eu era aluna. Então, assim, havia muitos pontos semelhantes, mas havia muitos pontos diferentes, principalmente com relação ao financiamento, né? O financiamento do curso que eu estava fazendo. Era um curso de instituição que tinha mensalidade, era pago, né? Então, a qualificação dos professores, para você ter noção, os tutores desse curso alguns eram pós-doutores, então eu aprendi muito com esse curso, não somente na configuração dele, mas princípios, aprendi sobre educação aberta, sobre curadoria de material, sobre inteligência artificial, sobre o próprio ambiente Moodle, eu tive uma disciplina sobre isso, então isso me ajudou profundamente no trabalho da tutoria, né? Na UFAL. Então, eu tenho um carinho muito grande pela EAD, tanto por ter sido aluna, por ter me formado, feito uma especialização totalmente à distância, em que os meus colegas de equipe eram dos mais variados locais do país, então eu estudei com pessoas de São Paulo, eu estudei com pessoas do sul do país, do norte, desde professores de escola, assim como eu, como secretários de educação de alguns municípios, professores universitários também estavam fazendo curso com o objetivo de atualização mesmo, qualificação. Então, eu tenho realmente um carinho e um respeito muito grande pela EAD, porque a EAD ela alcança espaços que o presencial não alcança. E a matemática, a vantagem da matemática é que você não precisa necessariamente de um ambiente tão caro para se estabelecer um curso de matemática, por exemplo, em comparação com um curso de saúde, um curso de medicina, um curso de enfermagem, né? A gente costuma pensar que se você tiver uma caneta, se você tiver um papel e se você tiver um bom livro, você faz matemática. Então, a matemática é um dos cursos que eu vejo que tem mais potencial de ser trabalhado à distância. Mas também tem os seus
desafios, muitos desafios. Um dos desafios é a quantidade de alunos por tutor. Então, você não consegue, por mais que você deseje, você não consegue acompanhar o seu aluno, os seus alunos, da forma como eles poderiam ser acompanhados, porque já aconteceu, por exemplo, de eu ter quase 100 alunos para acompanhar. Então, você sabe que, humanamente falando, você não vai se relacionar igualmente com todos eles, até porque alguns não vão acessar, outros você vai ter um contato mais próximo, outros só vão aparecer ali muito próximo das avaliações, outros você vai ter que ficar relembrando, como é o perfil de aluno presencial, né? Então, a gente tem entraves também na comunicação matemática dentro do Moodle. Existem outros locais que funcionam de forma mais efetiva, para tirar dúvidas, etc. Então, existem desafios, sim, porém, apesar de tudo, as discussões em matemática no ambiente à distância permite que o aluno ele precise desenvolver a sua habilidade de escrita, né? Ele precisa saber se comunicar bem para que ele consiga ser entendido pelo outro, né? E às vezes no presencial, por estarmos no presencial, essas coisas elas não são tão valorizadas. O professor Romero Tori, lá da USP, ele fala sobre uma coisa chamada distância transacional. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Assim, Apesar de eu não ser da área de educação, o pouco que eu entendo disso daí é que muitas vezes você pode estar tão próximo fisicamente daquela pessoa num ambiente de sala de aula, mas a troca naquele ambiente pode ser muito mais frio ou até pobre, digamos assim, do que um ambiente à distância em que cada um está num local como nós estamos agora. Talvez se nós estivéssemos no presencial, possivelmente essa conversa seria totalmente diferente, né? Então, eu acho que a matemática ela pode sim se aproveitar muito do ambiente à distância, até porque a comunidade matemática ela se comunica muito assim pelas revistas, pelos trabalhos, né? E uma coisa muito bacana da matemática é que a matemática ela não tem tantos preconceitos com as pessoas. Eu vou tentar explicar isso da melhor forma. Algumas áreas, a sua vivência, o seu trabalho ali naquela temática faz com que aquilo seja uma barreira. Quem você é, até mesmo a forma como você se veste, a roupa que você usa, né? A gente tem as normas ali sociais daqueles grupos. E a matemática não. Na matemática, as pessoas, elas como você se veste, até o jeito que você fala, se você é mais tímido, se você é mais falante, isso fica em segundo plano. Quando você está trabalhando com matemática, você é como se uma nova página na vida daquelas pessoas surgisse e aquela discussão ela está acima de qualquer característica, qualquer diferença que exista. Sendo mais precisa, eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome dessa pessoa, obviamente, que ela era uma pessoa assim que precisava de um auxílio, não poder ficar sozinha porque ela estava em tratamento em questões mentais, mas ela era brilhante em matemática. E mesmo eu não conseguindo alcançá-la assim nas conversas de dia a dia, né? Matematicamente houve muita troca. Então é uma coisa que me marca muito, assim, que fazer matemática parece que se torna
fica acima de qualquer defeito que você tenha enquanto pessoa e que às vezes outras áreas menosprezam você porque você não age ou não está no mesmo clube de bolinha. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu tentei ser o mais clara possível. Mas eu vejo que a matemática é um ambiente em que certos preconceitos não existem. Claro que existem lutas, outros preconceitos que existem em todos os locais. Mas é muito bonito você ver pessoas tão diferentes, assim, com um jeito tão diferentes, olhando para um quadro com um problema e todo mundo pensando a mesma coisa. E alguém diz, e se a gente fizer isso? E o outro diz, não, não pode por conta disso e disso, que fura aqui nesse caso, né? É muito legal, assim, você tem que estar dentro desse ambiente para realmente sentir como é que acontece, que é dentro de uma instituição, de um prédio de matemática, ou dentro de um ambiente de sala de aula virtual mesmo. Ah, legal, Milena. Essa tua experiência com a EAD, você já traz alguns desafios, possibilidades de trabalho. Outro ponto que eu queria comentar contigo é que a gente escuta dos professores e até a gente lê em algumas pesquisas que os ingressantes nos cursos, de uma maneira geral, da área de exatas, mas no nosso caso da licenciatura em matemática, eles chegam com a defasagem de conteúdo, da educação básica. E a tua experiência, tanto como professora da educação básica, quanto tutora do ensino superior, eu acredito que você consegue ver isso bem e da tua experiência constatar se isso acontece ou não. E de forma geral você tecer a tua opinião as possíveis causas de que isso acontece, porque supostamente os alunos, em sua grande maioria, eles chegam com tanta defasagem da educação básica, de uma matemática básica no ensino superior. Essa pergunta ela é muito interessante, mas ela é muito complexa, porque são muitas coisas que afetam. E eu penso assim, não existe aluno perfeito. Existe aquilo que você espera que o aluno chegue sabendo, e existe aquilo na realidade. Ninguém vai saber, não existe aluno perfeito, mas a gente tem muito problema por conta da falta de rotina de estudo. Então, o aluno que vem sem saber tantas coisas é porque aconteceu algum problema durante a educação básica. Seja um trauma, seja um período sem professor, né, dependendo da escola que ele estava, algum problema pessoal dessa pessoa que impediu que ele se desenvolvesse como poderia, e o próprio planejamento das escolas, né, muitas vezes nós, professores, queremos muito chegar até o limite ali do que a gente acha que é necessário, porém é difícil você trabalhar com uma sala tendo 30, 40, às vezes 50 alunos, e garantir que todos esses alunos aprendam de forma uniforme, até porque nem é isso mais que se espera da educação, né? Mas a matemática, ela exige isso quando você chega no ensino superior. Ela exige que você tenha domínio de temas não temas, mas de resultados, para que você consiga dar um passo adiante, depois outro passo adiante nessa área. Então, o grande problema para mim não é necessariamente o assunto que o aluno não viu, mas é a falta de experiência, a falta de maturidade no estudo individual desse aluno. Então, um aluno da EAD, ele chega, às vezes, muito tempo sem estudar, já está há muitos anos fora, né, tendo terminado o ensino médio, não tem tempo para estudar e não aprendeu adequadamente a estudar
por conta própria. Então, qualquer curso superior vai exigir isso do aluno, até porque é uma nova etapa de ensino, que não é obrigatória, então nem todos vão passar por essa etapa, e exige um nível de comprometimento muito grande. E, às vezes, o tempo daquela pessoa não corresponde àquilo que o curso exige, né? Então, quando você soma uma educação básica que teve essas falhas, com muito tempo fora, sem estudar, com a falta de tempo por trabalho, por outras demandas, junto com a falta de hábito de estudo ou a forma incorreta de se estudar, é como se fosse uma tempestade perfeita. Então, esse aluno, ele vai se ver perdido, ele vai querer aprender, como muitas vezes eu recebo alunos que querem muito estudar, que querem muito aprender, mas eles só vão ter condição de avançar no curso quando eles aprenderem a estudar, aprenderem a parte básica, e que nem sempre o curso vai poder fornecer, porque às vezes aquele aluno ele vai precisar de um acompanhamento mais personalizado realmente, né? Então, tem isso, e tem também o fato de que alguns alunos entram na EAD sem entender qual é a proposta da EAD. Então, a EAD exige que o aluno seja muito ativo. E, às vezes, o aluno espera, por exemplo, que ele tem que ser incomodado para ele entender que ele tem que estudar aquilo, quando, na verdade, aquilo ali é a pontinha do iceberg, né? Então, para que ele responda aquela pergunta, ele precisa ter um repertório. E, às vezes, esse repertório não o que ele tem não é suficiente. E aí nós temos os entraves do EAD, que às vezes a disciplina não se faz tão clara, ou às vezes a gente escreve, olha, você precisa estudar isso, isso, isso e isso, mas o aluno ele não consegue entender o que significa estudar aquele tema, né? Que muitas vezes é pegar um livro mais básico e resolver exercícios, porque matemática você não aprende olhando, você aprende exercitando. Então, esse aluno, ele demora alguns períodos para mudar essa chave, né? Que ele precisa ser mais ativo, mas também a gente sabe que o nosso professor do EAD, ele ainda não, ele não é um professor que tem uma visão realmente clara do que é o ensino à distância. Então, eu já trabalhei com todo tipo de metodologia de professores. Tem desde o que deixa todo o material no AVA, né, vídeo por vídeo, até aquele que faz completamente diferente. Então, imagine, né, o aluno ali naquele meio de disciplinas, cada um com uma estratégia diferente, né, ou seja, não tem tanta uniformidade como deveria. E, na verdade, quem entende mesmo o perfil das turmas é o tutor, porque é o tutor que está ali semana a semana com as turmas, né? Então, a minha impressão é que o nosso curso aqui em Alagoas ele ainda tem muito a evoluir nesse sentido. Porém, é a oportunidade que muitas pessoas, inclusive já tive alunos de outros estados fazendo o curso, é a oportunidade dessas pessoas de alcançarem o sonho de terem um curso superior em matemática, né? Então, eu recebo alunos, assim, muito frágeis, com lacunas muito, muito profundas, e eu recebo alunos muito bons, com uma escrita muito boa, extremamente autônomos, e, assim, é um contraste muito, muito curioso de ver. Como também, esse semestre, por exemplo, eu tive um contato com um professor que é formado em educação física, que tem mestrado, que tem doutorado em educação e que decidiu fazer matemática, né? Então a gente tem essas coisas assim, né?
é um público muito heterogêneo. Então, você precisa realmente ver aquele aluno sem aquele julgamento, né? Ele não vai conseguir, ele vai conseguir. Não. É você que tem que estar ali pronto para apoiar aquele aluno. Por exemplo, eu já tive aluno que era gari, que passava o dia todo recolhendo lixo e que estava tão cansado e aí o que, é que eu ia falar para ele, né? Dizer, não desista, você vai precisar de mais tempo, mas se esse é o seu sonho, se esse é o seu objetivo, continue. Então, a EAD precisa ter essa sensibilidade, sim, porque muitas vezes é isso que faz com que bons alunos, a falta disso faz com que bons alunos deixem o curso à distância. E a gente não pode perder esses alunos. Milena, essa tua fala, ela pouco me impressiona, na verdade, porque, quebrando um pouco o protocolo aqui, eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática, EAD, sou seu aluno, eu, na verdade, aprendo muito nas tutorias e vejo esse teu cuidado cotidiano com, não só comigo, mas para com todos os alunos que precisam de você, além do conteúdo, sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um incentivo. E era com esse detalhe que eu queria encaminhar esse bate-papo para o nosso fim. É, quais o que uma professora da educação básica sugeriria para um aluno que está com interesse em ingressar no curso de matemática ou uma tutora que está recebendo os ingressantes nos primeiros períodos do curso acerca tanto de estabelecimento de rotina de estudos quanto de conteúdos imprescindíveis para o desenvolvimento das disciplinas. Bom, do final para o começo, né? Quer entrar no curso de matemática? Busque bons livros de educação básica e faça esses livros. O que, é que eu digo por fazer? Estude, resolva os problemas. Resolva mesmo, tá? Por quê? Porque a partir disso você vai começar a identificar, poxa, isso aqui eu já sei, então eu posso avançar. Ou não, isso aqui eu não sei, então eu preciso estudar. Porque muitas vezes o que faz você travar nas disciplinas básicas do curso não é aquele assunto em si, mas é aquela base fundamental que você não tem. Segundo, se você quer entrar, entre, tá? Mas eu tenho medo se vai dar certo ou não. Você só vai saber quando você estiver lá, tá? Terceiro, o aluno que já está na EAD, ele não pode se sentir menos qualificado do que um aluno no presencial, porque quem faz o curso é você, junto com o tutor, junto com o professor. Então, aproveite ao máximo as oportunidades de interagir com o tutor, de conversar com o professor, se precisar perder uma aula, acesse o material, entre em contato por e-mail, né? Muitas vezes os alunos têm vergonha de tirar dúvida, né? Então, essa parte de comunicação, assim, eu vejo que é um grande desafio em matemática, né? Porque a gente é muito acostumado a ir cara a cara, né? Olha, eu não estou conseguindo escrever, eu vim até aqui e não sei o que fazer. Mas a parte escrita, inclusive para quem trabalha com pesquisa matemática, a comunicação é por e-mail, a comunicação é por meio de artigos. Então, você tem que saber escrever, sim, não só matemática, tem que saber se escrever na língua materna. Então, tem que estudar português também. Eu recebo muitos alunos com problemas de escrita. Então, não quer dizer que se você está fazendo matemática, que você nunca mais vai escrever um texto na sua vida. Pelo contrário. Então, sendo muito resumida, era isso, Adilson. Milena, eu queria agradecer imensamente esse teu tempo que tu tirou aí da tua rotina corrida para compartilhar um pouco das tuas experiências com a gente. Então, muito obrigado. Agradeço em nome da turma, a turma do PX1, da Licenciatura em Matemática e EAD, da UFAL. E deixo espaço aí para você fazer as tuas palavras finais.
Eu agradeço muito a oportunidade e eu tenho certeza que futuramente eu posso ver um de vocês que está nos assistindo aqui. Pode ser meu colega de trabalho, pode ser o meu futuro professor em alguma coisa, né? A vida tem muito disso. Então, se você gosta de aprender, nunca feche as portas da sua mente para ninguém, porque hoje aquela pessoa é seu aluno, mas amanhã ele pode evoluir, evoluir, evoluir a ponto de atingir algo que você nunca atingiu, mas não quer dizer que você não tenha tido sucesso como essa pessoa. São as trajetórias diferentes. Então, busque mesmo seus sonhos, seus objetivos, mesmo que demore, se demorar 4 anos, 5 anos, 7 anos, continue, né? Porque a matemática, ela é difícil, mas tem muita coisa legal em matemática que você pode trabalhar e se especializar, não necessariamente na matemática de ponta, matemática pura, mas a matemática de sala de aula mesmo. A gente vê muita coisa legal na escola e que vocês têm plenas condições, criatividade de trabalhar com seus alunos e descobrir coisas novas, e contribuir conosco, com nossos, com os colegas que já estão no mercado de trabalho. Muito obrigado, Milena, novamente. E a você que nos assistiu, muito obrigado e aguarde mais conteúdo pelo canal. Um abraço.